Queridos irmãos, o meu propósito nesta noite, ao ler as Escrituras e expô-las, é que você possa refletir a respeito da confiança que gera alegria plena em meio às adversidades ou qualquer circunstância da vida. E para isso, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 4. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4. A confiança que gera a alegria plena em qualquer situação que eu e você possamos viver nesta vida. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4. Acompanhe a leitura da palavra. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Palavra de Deus para os nossos corações. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas das 27 do Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento. E destas 13 cartas, 9 cartas foram endereçadas às igrejas. E esta carta, que é a segunda carta que ele escreve à igreja na cidade de Corinto, esta é a carta mais pessoal que Paulo escreve para as diversas igrejas. Pessoal, porque Paulo permaneceu aproximadamente 1 ano e meio nesta cidade. Ao chegar na segunda viagem missionária em Corinto, Paulo tinha o seu coração temeroso, porque quando pregou um pouco antes na cidade de Atenas, não houve ali uma conversão em massa. E quando ele chega em Corinto, sozinho, ele tem o seu coração preocupado. Será que o evangelho prosperará nessa cidade? Mas Deus aparece a ele. O Senhor Jesus lhe aparece e diz a ele que ele não viesse a temer. Antes, pelo contrário, deveria pregar a palavra, porque naquela cidade haviam muitos que seriam alcançados pelo evangelho. Com a força daquela palavra, Paulo permaneceu ali, ensinando, ministrando, doutrinando, discipulando aquelas pessoas.
E depois desse período, uma igreja surge, forte, vigorosa. Mas Paulo precisa continuar a sua caminhada missionária. Sai de Corinto, volta para a sua cidade base, a sua base missionária, Antioquia. E depois começa a terceira viagem missionária. Em meio à terceira viagem missionária, na sua primeira parte da viagem missionária, da terceira viagem missionária, ele recebe uma notícia. E a notícia é preocupante, porque aquela igreja que ele amava, que há poucos anos ele havia deixado consolidada, estava passando por uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise nunca vista até aquele momento. A igreja estava apática e Paulo escreve aquela igreja. E não apenas escreve, mas de diversas formas exorta aqueles crentes. Por um pouco, não acontece nada de positivo. Mas com a ação do Espírito Santo, aquela igreja, na grande maioria, se arrepende. É quando, no início, na primeira parte da terceira viagem missionária, ele, provavelmente de Filipos, escreve esta segunda carta. Essa segunda carta tem dois motivos principais. O primeiro é exortar, e exortar de forma positiva, trazendo consolo, conforto, refrigério para aqueles irmãos que, em meio aos problemas vividos naquela igreja, permaneceram fiéis. Eles estavam tristes, e Paulo traz esta carta para confortar o coração deles, para dizer àquela igreja que Deus habitava no meio deles, e que Deus era com eles. Esse é o primeiro motivo, conforto e consolo. Mas há um segundo motivo. Apesar da grande maioria daqueles falsos mestres que adentraram a igreja em Corinto ter saído, muitos daqueles que ficaram ainda tinham desconfiança quanto ao ministério de Paulo. Tinham sido influenciados por esses falsos mestres. E Paulo precisa defender o seu ministério apostólico. Ele precisa defender e reafirmar que ele é um enviado de Jesus, que ele é um embaixador de Cristo e que as suas palavras vêm do alto dos céus. E eles poderiam confiar que tudo que Paulo havia anunciado, pregado, ensinado, era a vontade de Deus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo confidencia aqueles membros daquela igreja, muitos amigos íntimos de Paulo, confidencia princípios que são de grande relevância. A forma que Paulo narra com cores fortes os seus variados sofrimentos em favor do evangelho é apresentado nesta carta. O texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 4, nós temos a primeira porção da narrativa de Paulo a respeito dos seus sofrimentos, das suas dores, dos seus pesares, em meio à pregação do evangelho, em meio à sua missão de anunciar a Cristo para os povos, para as nações. Esse é o primeiro momento, é a primeira listagem, mas há uma segunda listagem. E eu quero convidar você a paginar as Escrituras lá no capítulo 11 desta mesma carta. E no capítulo 11, a partir do verso 22, nós vamos perceber uma segunda listagem dos sofrimentos, angústias, desafios vivido por este apóstolo até aquele momento. O verso 22 diz assim: são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu.
são ministros de Cristo, falo como fora de mim, ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, em medidas, em perigo, em morte de muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Fui 3 vezes futicado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Ao contemplar essas 2 listas das adversidades, aflições vividas por Paulo até aquele momento, nós olhamos e dizemos: que grande homem que perseverou em meio às adversidades. Mas pensem comigo, isso que ele narra não é nem ao menos metade do que ele viveria dali para frente. Porque se esta carta foi escrita ainda na primeira parte da sua terceira viagem missionária, sabemos que a segunda parte da terceira viagem missionária foi mais desafiadora ainda. Porque depois que ele chega em Jerusalém, ali no templo ele é arrastado para fora e é espancado quase até a morte, ao ponto do Deus da graça usar um ímpio, o comandante das forças romanas, para livrá-lo. E a partir dali, os judeus tentaram de todas as formas matá-lo, até que ele é levado para Cesareia. Lá permanece 2 anos presos. E não sem a influência desses judeus tentando matá-lo. Quando ele, depois desses 2 anos, pede carta para falar com o Nero, com o imperador romano, ele é levado numa viagem de navio. E no meio desta viagem, uma grande tempestade. Dias e dias tempestuosos, até que o navio naufraga. E ele e todos aqueles que estavam naquele navio, em pequenos pedaços de madeira, chegam até a ilha de Malta. Chegando ali, ele ainda é mordido por uma víbora. E depois é levado para Roma. E em Roma permanece 2 anos preso. É solto. Mas depois de aproximadamente 2 anos é preso de novo por Nero. E nessa ocasião é morto, assassinado, é decapitado na frente de todos. É esse homem que está falando conosco através desta carta. É ele que está anunciando que nós devemos ter confiança, e uma confiança que gera plena alegria em toda e em qualquer circunstância da vida. Talvez, para muitos pregadores
da atualidade, muito bem arrumadinhos, sentando em um banquinho na frente do púlpito com luzes escuras, tendo tudo. Ou aqueles grandes pregadores, ou aqueles grandes líderes religiosos do Brasil afora, cheios de valores de dinheiro, grandes casas, mansões, carros. A esses pregadores, que às vezes são levados pela pressa até o culto da sua igreja por meio de helicóptero, que tem tudo, fama, dinheiro. Para esses, talvez esse que aqui esteja sendo registrado não é mais do que um fracasso, porque como anunciar as riquezas de Cristo em meio à pobreza visível, em meio às adversidades, às dificuldades, às doenças vividas em seu ministério? Como ser exemplo? Como motivar pessoas sofrendo a viverem a alegria plena, se a sua própria vida, o seu próprio exemplo terreno é de dores e adversidades? Porque, ora, o próprio Jesus disse que através desse convertido, muitos veriam o que é sofrer pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo. Confiança que gera plena alegria em todo e em qualquer circunstância da vida. Eu quero que você olhe para o texto que eu propus a você nesta noite. Capítulo 6 de 2 Coríntios, a partir do verso 4. Do verso 1 ao verso 6, nós temos o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério, defendendo um ministério ao qual ele havia sido chamado por Cristo, porque no verso 21 do capítulo 5 ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se refere a Jesus Cristo. Jesus é esse que nos traz vida, que nos reconcilia com Deus através do seu sacrifício na cruz. Aí no verso 1 do capítulo 6, ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele. Então ele diz: Cristo fez a obra, ele nos reconciliou com Deus, mas eu, esse que vos fala, sou chamado como cooperador, sou agente que anuncia esta verdade, a verdade de que sem Cristo nada podemos fazer, mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Depois de fazer a sua defesa, apresentar a si mesmo as suas credenciais, ele fala sobre o dever de cada um daqueles crentes viverem o pleno evangelho, a graça, para que não seja envergonhada a igreja de Cristo, não seja envergonhado o próprio Cristo, não seja envergonhado o próprio apóstolo. Aí no verso 4 ele diz: pelo contrário, em tudo eu recomendo-nos a nós mesmos, dizendo: eu sou imitador de Cristo. Sejam, pois, meus imitadores. E ele então vai mostrar esta belíssima lista daquilo que ele viveu como crente no Senhor, como fiel expositor das Escrituras Sagradas, como ministro que durante a sua vida viveu uma vida de alegria, mas também de perseguições, uma vida de tempestades, uma vida de adversidade. Eu quero que você olhe para o verso 10, o último verso. Nesse verso 10, a partir de cada verdade dita por mim aqui nesta noite, Paulo traz a nós 3 princípios para
aqueles que, confiantes em Jesus, são conduzidos a uma vida plena de alegria em toda a circunstância. 3 verdades eu quero destacar nesse texto, nesse verso, o verso 10. A primeira é que a alegria cristã triunfa sobre qualquer tristeza. Ele diz no início do verso 10, entristecidos. Ele começa e afirma, entristecidos. Mas continua, mas sempre alegres. Os ataques que esse homem de Deus estava sofrendo, os ataques desferidos contra Paulo, produziam tristeza. Ele estava, de forma exterior, triste em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, a alegria da consciência limpa diante de Deus produzia em seu coração alegrias sem medidas. Mesmo diante daquelas circunstâncias que o texto narra, que o capítulo 11 narra, e que o restante da vida de Paulo narra a cada um de nós, mesmo diante dessas adversidades, Paulo permanece alegre. Paulo permanece contente em meio àquelas circunstâncias. Queridos, mesmo que as circunstâncias nos sejam adversas, mesmo que as pessoas nos sejam hostis, podemos desfrutar de grande alegria no nosso viver. Assim como Paulo demonstra a cada um de nós que ele, sendo um grande herói da fé, em meio às circunstâncias, foi acometido da tristeza natural da vida, nós também podemos, em determinado momento, nos sentirmos tristes. Mas quando olhamos para o céu dos céus, quando contemplamos a verdade arrebatadora de que nosso Redentor vive, a alegria retorna aos nossos corações e nós não somos abalados, paralisados, detidos pela tristeza. Antes, seguimos com fé e com alegria nos nossos corações. A segunda verdade que esse texto traz é a verdade de que a nossa riqueza não consiste no quanto de bens ajuntamos, mas a quantas pessoas abençoamos. Paulo continua e diz assim para a gente, mas enriquecendo a muitos. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Paulo reconhece a sua pobreza. Ele reconhece que não tinha uma boa poupança. Ele reconhece que não tinha aonde recobrar, não tinha casas, não tinha mansão, não tinha riqueza, nem tampouco saúde física. Ele reconhece a sua pobreza. Mesmo sendo pobre, Paulo pôde enriquecer a muitos. Mesmo tendo poucas coisas, ele pôde abençoar a muito. Em vez de usar o seu ministério, a sua fé para ganhar dinheiro, para enriquecer, ele usou para enriquecer as pessoas com as bênçãos espirituais. E isso é o maior e melhor legado que eu e você podemos deixar para as próximas gerações. É o maior e melhor legado, a maior riqueza
que um pai pode deixar, que uma mãe pode deixar como herança para os seus filhos, para a sua família, as bênçãos espirituais, o conhecimento de que Jesus é o Salvador. É isso que Paulo diz. Eu não tinha dinheiro para dar, mas o que eu tenho, o que eu tinha, eu dei, que é o Evangelho. E eu recebi de graça desse Evangelho, e de graça compartilhei com aqueles que estavam próximos a mim. Pobres, fisicamente, mas rico, na abundância da graça de Cristo. A terceira verdade que aprendemos nesse texto é que a nossa riqueza não é aquela que ajuntamos na terra, mas a que entesouramos no céu. A terceira parte desse verso, Paulo diz: nada tendo, mas possuindo tudo. Parece que Paulo está se desdizendo. Primeiro ele diz que ele nada tinha, e ele reconhece o quanto era pobre, o quanto não tinha riqueza, o quanto não tinha se preparado para a aposentadoria, o quanto ele abria mão das suas posses para Cristo. Ele diz: nada tem. Mas então ele declara: mas possuindo tudo. Nada ele possuía na terra, mas tudo ele possuía no céu. A vida de Paulo prova o conceito maravilhoso que Jesus deixa ao dizer: a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens, naquilo que ele possui. Pelo contrário, a nossa verdadeira alegria, o nosso verdadeiro contentamento, o nosso verdadeiro gozo está naquilo que o Senhor Jesus proporcionou a cada um de nós. Portanto, a verdadeira alegria, ela triunfa em meio às tristezas. Ela nos conduz a compartilhá-la com os outros que estão tristes no mundo, e ela nos leva a ter a certeza de que nosso maior tesouro não está nas riquezas deste mundo, e o nosso maior tesouro, a maior alegria que eu e você podemos ter, a confiança que nos conduz, a verdadeira alegria em meio às adversidades e tribulações, é a fé em Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Paulo abre mão de tudo para servir a Deus, servindo a Jesus Cristo do início ao fim da sua existência. Somos nós, nesta noite, desafiados a confiar única e exclusivamente a nossa fé em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o Alfa e o Ômega. E ao confiar a nossa vida, o nosso viver, entregar a Ele o nosso coração, e então dizer: Tu és, Senhor Jesus, o centro do meu viver, as adversidades virão, os dias maus chegarão, os rios virão com grande veemência, tempestades terríveis chegarão até nós e a nossa família, mas nós não seremos abalados, porque o nosso olhar está em Jesus Cristo, e a Ele seja
a honra, a glória e todo o louvor. Que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Paulo só pôde, em meio a todas as adversidades, viver o melhor da alegria, porque se relacionava intimamente com o seu Salvador, Jesus Cristo. Que nós o busquemos de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento, para que tenhamos paz, a paz que excede a todo o entendimento. Que Deus nos abençoe e tenhamos a plena alegria em toda e em qualquer circunstância, e esta plena alegria seja em Jesus Cristo. Amém.